Olá! Começa agora mais um Saúde em Foco. O assunto de hoje é sobre gestantes trabalhadoras da saúde que atuam em locais insalubres e os riscos ocupacionais e direitos que ela tem. A gestação exige alguns cuidados e isso pode trazer muitas preocupações, principalmente para as gestantes que trabalham em locais insalubres. Por isso, é importante que elas entendam quais os riscos ocupacionais e os seus direitos. Para conversar sobre esse assunto conosco, eu recebo a mestranda em Saúde Materna e Infantil pela UFN, Aline Rubim, e a enfermeira do trabalho, Roseli. Sejam bem-vindas. Olá, tudo bem? Olá, tudo Olá, bem? Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Aline, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as diferenças do que é considerado um local salubre e insalubre. O local insalubre onde tem os fatores que se consideram riscos biológicos, químicos, ergonomia e a parte psicossocial. Biológica é quando está exposto aos riscos, por exemplo, bactérias, vírus, fungos, aí tu pode trazer algum risco para a tua saúde. Químico, como os gases tóxicos, fumaças tóxicas, que pode também ser inalado por vias respiratórias, que trazer algum risco para a tua saúde, por isso que é insalubre. Eu digo que a pessoa recebe insalubridade, porque pode trazer um dano para a tua saúde. Salubre que tu está afastado de algum risco. Então, nós podemos considerar o ambiente salubre como um local que oferece menos risco, embora ele possa ter, né? Sim. E um local insalubre é um local que há, então, essa exposição a diferentes tipos de agentes e produtos químicos e outros riscos. Eu gostaria de saber sobre os riscos biológicos, né? Quais são os riscos biológicos que essas gestantes elas ficam expostas? Aí vai depender, no caso, de cada situação, né? Porque a gente tem as gestantes não somente na área hospitalar, a gente tem dentro da indústria de transformação. Então, é importante que ela tenha esse conhecimento, né? Até pela norma regulamentadora, das normas, né, que foram implantadas em 1977, essas normas norteiam e tem todo o levantamento, onde parte da segurança fazer todo esse levantamento e mapear esses riscos. E cabe também ao empregado ter o conhecimento dos riscos que ele está exposto. Então, a partir disso, sim, vai ter a necessidade de ter um afastamento ou não. Tem algumas situações que mesmo tendo um produto químico ou até mesmo tendo um risco biológico de uma proporção muito pequena, não se recebe a insalubridade. Mas isso não significa que ela não precisa ser afastada desse local. Ele constando que tem esse local insalubre, há necessidade sim de afastamento dessa gestante ou lactante futuramente. Uhum. E esses riscos, então, eles estão direcionados, né, a questões de gases, exposição a agentes químicos. Quais são os agentes que são biológicos, que normalmente elas entram em contato? Geralmente é no ambiente hospitalar, né, laboratórios. Então, são locais onde tenha um risco de vírus, bactérias, fungos, ou até mesmo de um acidente, né, com pérfuro cortante, ela vai ter um risco maior para uma exposição. Então, depende do tipo laboral que ela exerce. Uhum. Tá bom. Então, relacionado ao tipo laboral que essa gestante ela possa exercer, nós temos também os riscos ergonômicos. A gente sabe que a trabalhadora, principalmente da área da saúde, ela levanta peso, ela tem longas jornadas em pé, é um trabalho muitas vezes de 12 horas. Tem algum risco para a saúde dela, essa jornada, esses riscos ergonômicos? Tem o estresse, né? A pessoa com o estresse, a ansiedade. Os riscos ergonômicos, eles são norteados pela norma regulamentadora 17. Então, sempre que a gente tem que avaliar qual é a carga horária dessa colaboradora dentro do serviço que ela presta. No caso, a 12 horas, geralmente esse local vai ser insalubre, porque ela vai estar atuando na assistência. Ela vindo para um local, sendo realocada para um local considerado salubre, a carga horária dela vai ser mudada. Às vezes vai para 6, às vezes vai para 8. Então, dificilmente ela vai fazer a carga horária normal que ela faria antes da gestação. Então, aí já começa a ter essa mudança de carga horária.
Os riscos ergonômicos, claro que a gente tem que pensar que a estrutura da gestante já não é mais a mesma estrutura de antes da gestação, que com o decorrer dos dias a gente vai tendo mais dificuldade para realizar as atividades. Claro que tem que ser poupada, sim. Tem algumas, a legislação mesmo já propõe até que ela tenha direito, que ela possa sair em horário de trabalho para as consultas, para realizar os acompanhamentos durante o pré-natal. Então, ela tem uma flexibilização em relação à gestação. E além disso, elas também possuem alguns riscos que são psicossociais. Na prática profissional de vocês, o que vocês identificam relacionado a esse tipo de risco? Na relação da psicossocial, eu digo a ansiedade, como eu tinha dito antes. Quando fica sabendo da gestação, fica naquela ansiedade, vai trabalhar na área insalubre, risco para a criança, ter má formação, baixo crescimento intrauterino. Os psicossociais, eles estão bem evidentes nesse momento, porque a norma regulamentadora 01, que norteia os riscos psicossociais, foram implantados, eram para já ter começado em maio desse ano, foi dado um prazo de 1 ano para se adequar, para as empresas se adequarem em todos os ramos, não somente área hospitalar, áreas de saúde, mas em todos os ramos de atividades, que os riscos psicossociais precisam ser mapeados e que esses riscos também precisam ter um plano de ação para a melhoria da qualidade de vida, principalmente da saúde psicossocial do trabalhador. Não é só gestante. Se a gente for avaliar, o Brasil hoje é um país que tem muito problema de saúde mental. Né? Apesar de a gente ter muito psicólogo, da gente ter a nossa rede ainda de atenção básica é deficitária, principalmente relacionada à parte mental. E a gente também sente isso dentro do ambiente de trabalho, porque ele vai refletir. E claro, a gestante está num período mais vulnerável. Sim. Vulnerável pela gestação, pela caixinha de surpresa, porque a gestação é uma caixinha de surpresa, que a gente sabe que vai nascer o bebê, mas até a gente não ter todo o acompanhamento, a mãe fica ansiosa. E ainda mais quando se tem um conhecimento relacionado à área de saúde, a ansiedade é maior, que o conhecimento nos deixa mais ansiosa ainda em relação a isso do que alguém que desconhece, né? Mas ele precisa sim ser trabalhado. E diante desse conhecimento que gera ansiedade, porque tem que sair do setor insalubre. Será que comunico, não comunico, para onde eu vou perder meu setor, né? Mas aí essa mudança na rotina. A mudança de rotina, claro que vai ter, mas eu sempre coloco o que eu penso em relação a isso. Que a partir do momento que a gente se torna mãe, que a gente opta por ser mãe, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Porque a gestação é um momento maravilhoso e que os fatores mudar de setor, naquele momento pode ser impactante. Mas você está carregando uma vida que você quer o melhor para ela. Então, eu vejo que o mudar de setor é o de menos, porque quando você olha aqueles olhinhos depois que nasce, você diz, nossa, valeu a pena mesmo. Então, vai ter os desconfortos, como se não tivesse gestante. Em algum momento pode ter esse desconforto de mudança, mas é um momento de vulnerabilidade em relação à parte hormonal, toda a questão da gestação, às vezes alguma insegurança fora do ambiente de trabalho, mas que vai refletir no ambiente de trabalho. Então, são N situações. E o fato dela mudar de setor, de um local insalubre para outro, isso causa algum impacto financeiro para ela também? Não. Não. Depende Não, porque o contrato de trabalho, né? Não, desde 2016 já definia na lei, na CLT, 2016 tem que afastar da área insalubre e ser realocado para o local salubre, mas estava tirando a insalubridade, diminuir o salário. Mas 2017, suspender era para manter o salário, recebendo salubridade mesmo, não estando mais em área insalubre. Não perde esse direito, né, mesmo ela estando realocada. Ela se mantém. Essa é uma informação importante trazer para as gestantes, porque normalmente elas têm esse receio, se eu mudar de setor, eu vou perder o valor, vou perder a insalubridade. Então, essa é uma informação muito legal de ser passada a elas, né? Sim, e a gestora, né, semana passada, fez esse questionamento, ela achava
que ia reduzir o salário de base, né? Que não tem impacto na questão orçamentária. Mas é importante salientar que o ideal seria, né, a gente sabe que era não ter insalubridade para ninguém. Porque a insalubridade significa que você está recebendo para que em qualquer momento você pode adoecer. Então é como se fosse aquele ali, você está recebendo um bônus, porque se você ficar doente, esse bônus, você foi ressarcido por isso. Então o ideal seria que a gente tivesse ambientes 100% salubres em todas as áreas. Mas a gente sabe que isso não é possível. Então, eu gostaria de saber quais são os riscos que essa exposição no ambiente de trabalho pode causar, tanto para a gestante como para o bebê. Por exemplo, nessa questão, no hospital, no bloco cirúrgico, tem os gases anestésicos. Na inalação de gás anestésico pode trazer o risco para o bebê como prematuridade, baixo crescimento intrauterino. A radiação ionizante, que pode acontecer também, más formações, principalmente no primeiro trimestre. Também é importante saber que a exposição com as radiações ionizantes tem a infertilidade, que é um grande risco nessa exposição. Que mais? Os antineoplásicos, né? Então, a exposição a antineoplásicos. Então, por isso que às vezes a mulher tem a dificuldade em engravidar, mas não é em relação, às vezes, só aquele período. Às vezes ela trabalhou já durante anos exposta a isso, não se utiliza os EPIs de forma correta, né? O ideal é que a gente tivesse uma forma de prevenção onde não se tivesse a necessidade de usar o EPI, mas a gente sabe que isso é necessário, né? Então, a utilização dos EPIs é muito importante, não somente no momento que você pretende engravidar, mas durante toda a sua vida laboral. E isso a gente vê uma resistência muito grande. As pessoas, às vezes, só vão se dar conta do problema depois que ele está instalado. Então, isso é um ponto bem importante que as pessoas, enquanto profissionais, executantes de qualquer atividade, que tenha exposição a qualquer fator de risco e que se tenha a necessidade da utilização de EPIs, que seja utilizado. Nas situações ergonômicas, por exemplo, carregar peso, pode dar deslocamento de placenta, jornadas prolongadas, pode dar crescimento, atraso, crescimento intrauterino. E aí tem alguns estudos também que nos mostram que tem outros tipos de exposição, mas que ainda é insuficiente essas informações. Por exemplo, excesso a ruídos, né? A gente sabe que ele é algo que é estressor, mas que não se tem estudos que mostram o impacto disso no feto. Então, por si só, o ambiente, né, de área da saúde, de área hospitalar, ele é um estressor, ele é muita exposição a diferentes tipos de agentes, né? O ambiente hospitalar, eu digo que a gente estando dentro de um ambiente hospitalar, você recebe pessoas doentes que precisam de um cuidado. Então, em qualquer momento, você não vai... eu acho que o melhor lugar é quando, na maternidade, quando está nascendo os bebês, que é o momento mais alegre e que ainda pode ter intercorrências, né? Mas esses locais, indiferente do que seja, de onde for, a gente tem que ter esse cuidado. O cuidado não só físico, como o ruído, que é um agente físico, que a gente sabe que tem um grande potencial da perda auditiva em locais onde o ruído está acima de 80, em algumas, pela norma 85 decibéis, mas acima de 80 já tem um risco de perda auditiva. Né? Tem que ter uma atenção já. Tem que ter uma atenção já relacionada a isso, porque tem pessoas que trabalham 20, 30 anos expostas ao ruído, e aí futuramente começam a ter sintomas físicos, até muitas vezes mentais, mas está relacionado à perda auditiva. Então, esses fatores, a gente no Brasil tem já estudo mais avançado em relação ao risco físico, principalmente ruído. Mas a vibração, que também é um fator físico, os estudos são bem pequenos. Que aí também entra toda a parte osteomuscular, que pode estar tendo algum agravamento, algum problema de saúde relacionado a isso. Roseli, você falou sobre o uso de EPI. Então, os EPIs, eles são estratégias para um ambiente, né, mais seguro para a trabalhadora da saúde. Além do uso de EPIs, tem alguma outra estratégia que ela é aplicada na prática profissional de vocês, nesse ambiente de trabalho?
O principal é comunicar. No momento que eu saber na gestação, comunicar ao gestor que está grávida e para ter o afastamento. Mas os EPIs, vai depender do tipo de processo que está sendo executado. Por exemplo, na manipulação de neoplásicos no preparo, que acontece normalmente na farmácia, né? Então, ter uma cabine de exaustão para que tenha essa proteção maior do trabalhador. Mas isso também não isenta que ele utilize os EPIs, mas ele vai diminuir a exposição. Na parte de assistência, é o EPI mesmo. Não tem uma medida coletiva que você adote, a não ser utilizar luvas, utilizar avental, né, dependendo da situação, máscara, óculos de proteção, porque é o principal meio de contaminação. Tá bem, então vocês falaram sobre as estratégias para ter um ambiente seguro. A Aline também falou da importância da gestante comunicar aos gestores quando dá um teste positivo, quando ela já tem esse diagnóstico de gravidez. Além disso, a Aline também fez uma cartilha direcionada para sensibilização e conscientização dessas gestantes, informando os riscos. Aline, gostaria que você falasse de onde surgiu a ideia de fazer essa cartilha. Eu percebi a falta de informação da gestante sobre os riscos ao bebê, a falta de informação que pode ser afastada, que deve afastar do local salubre, as chefias não orientam. Também a falta de informação também do gestor das chefias, que existe legislação que obriga a gestante a sair da área insalubre. A falta de informação sobre os direitos das gestantes, que não vai trazer prejuízo para o salário, que ela possa se proteger e proteger do seu bebê. Tá bem. E quando você fala dos direitos da gestante, então é garantido por lei o afastamento dela, é isso? Isso. Tá certo. E tem algum apoio que essas gestantes recebem a partir do momento que elas vão até a gestão e elas falam que estão gestantes? Isso vai depender de cada instituição, né? A instituição que tem já algum serviço formado em relação a isso, já tem orientações, conhece da legislação. Então, vai depender, não tem como a gente dizer que isso acontece em todo lugar, né? Mas a gente diz que no nosso serviço a gente tem esse momento de orientação, sim. Orienta-se desde do comunicado até o final, como que tudo acontece, quais são os processos que devem ser seguidos, se aconteceu um alto risco no meio dessa gestação, como que a gente faz os encaminhamentos, se está tudo bem, que vai até a última semana do parto. Então, todas essas... Então, depende de cada instituição. Ela tem que ter isso formalizado internamente. E eu gostaria de saber de vocês se após o retorno dela, ela tem algum direito relacionado à exposição ao local insalubre? Então, pela CLT, até o 6º mês é amamentação exclusiva. Então, a grande maioria das empresas onde isso não consta em acordo coletivo, uma prorrogação desse prazo, ela vai ter direito à redução ou de 1 hora por dia, podendo ser dividido em 2 turnos de 30 minutos de manhã, 30 minutos à tarde, ou ela pode optar por 1 hora no final da jornada de trabalho para amamentação, porque a CLT prevê afastamento de 120 dias. Né, de licença maternidade. Então, até o 6º mês, ela tem direito a essa redução. Aí vai depender de cada empresa. Quando se tem um acordo coletivo, algumas empresas estendem isso por um tempo maior, outras empresas têm algumas particularidades, porque o Ministério da Saúde hoje, ele coloca que o ideal é que a amamentação ocorra até os 2 anos. Né? Então, a amamentação exclusiva até o 6º mês. A amamentação posterior até os 2 anos. Algumas empresas concedem esse afastamento da área insalubre por até 1 ano, até o bebê completar 1 ano. E tem a redução dessa 1 hora até o bebê completar 1 ano. Então, isso vai depender de cada situação e cada acordo coletivo. Mas é possível... Então, a empregada, quando retornar da licença maternidade, está ainda amamentando, lactante, tem que continuar afastada da área insalubre até 1 ano de idade na nossa empresa onde trabalha. Tá bem, então agradeço a participação de vocês.
O Saúde em Foco fica por aqui. No programa de hoje, nós falamos sobre riscos ocupacionais e direitos das gestantes trabalhadoras da saúde. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!